45 bilhão de reais no período natalino de 2023, segundo a FEComércio Pernambuco. Esse dado tem base em projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Contudo, apesar de expressivo, esse resultado corresponde a uma redução de 2,3% em comparação a 2022, sendo o nível mais baixo desde 2008. E para entender um pouco melhor o levantamento, eu converso agora com o economista da FEComércio em Pernambuco, Rafael Lima. Rafael, bom dia, seja bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Cidade. E a gente já quer saber, por exemplo, se esse número de redução representa uma preocupação para o comércio. Bom dia a todos do Jornal da Cidade. O número é preocupante justamente pela essa redução novamente de 2,3% quando comparado ao ano passado e o menor número desde 2008. Mesmo assim, há um otimismo a pesquisa da FEComércio em parceria com a CEPLAN fez uma pesquisa de opinião com os empresários pernambucanos e eles apontaram um otimismo, eles estão lastreando basicamente esse otimismo, essa expectativa de vender mais quando comparado ao ano passado, a estratégias de vendas. Então, aprimorar essa relação com a internet e redes sociais para levar esse produto até o cliente, atingir a meta por meio de contratação de mais funcionários por empregos temporários também. Então, esse otimismo por parte dos empresários está lastreado com as estratégias de venda. Por outro lado, a expectativa da CNC, que fez esse estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com essa estimativa de 1,45 bilhão em 2023, traz mais para baixo, esse otimismo. Justamente por conta da renda disponível da população, que está mais baixa quando comparado ao ano passado, o endividamento e a inadimplência do consumidor também atrapalha bastante esse período, justamente porque ele não vai ter crédito disponível para gastar nesse período, então muitas vezes ele fica travado em consumir à vista e muitas vezes a gente sabe que isso não é possível. O que acontece é que no final das contas ele não vai poder consumir nesse período ou consumir menos quando comparado a anos anteriores. Mas ainda assim, há uma estimativa de gastos, principalmente em lojas de utilidades domésticas, de eletroeletrônicos, de comércio, vestuários e calçados, uma contratação de temporários um pouco baixa, mas ainda assim disponível nesse período. Então, esse é o cenário que está acontecendo nesse ano. Um otimismo dos empresários, muito lastreado nas estratégias, e, por outro lado, uma desaceleração econômica desse setor que atrapalha justamente esses empresários. Ô, Rafael, e assim, alguns setores, eles se destacam naturalmente porque é algo que nesse período de fim de ano não dá para passar sem, que é o caso dos hipermercados e supermercados, que mesmo que no geral haja essa redução, vão ser setores aí que têm uma expectativa muito boa, para esse fim de ano. Exatamente. Hipermercados e supermercados têm uma projeção de 582 milhões nesse fim de ano, nesse Natal especificamente. Aí, por outro lado, temos vestuários e calçados que também têm uma força muito grande no nosso estado, movimentando quase 445 milhões de reais também nesse Natal. E utilidades domésticas e eletroeletrônicos, que aí entra pratos, itens de cozinha, cama, mesa e banho, eletroeletrônicos como, por exemplo, sanduicheira, liquidificadores, por exemplo, estão estimando um valor de volume de vendas de 200 milhões. Mas justamente, ainda assim, quando a gente compara com anos anteriores, há uma redução justamente por conta dessa desaceleração. Outra justificativa que a gente pode apresentar é o mercado de trabalho. Ontem saiu a PNAD contínua, que é uma pesquisa do IBGE que verifica justamente o mercado de trabalho em Pernambuco e apontou novamente que é o segundo pior estado em relação ao desemprego, ou seja, a segunda maior taxa de desemprego do Brasil no terceiro trimestre. Então, esses dados complementares são muito preocupantes, justamente porque ele atinge principalmente a renda disponível da população, que quando tem uma renda disponível mais restrita, não vai poder consumir. Ô, Rafael, e assim, a gente
fica preocupado, né? Porque a gente está encerrando o ano, encerrar o ano com uma redução em faturamento, em expectativa de comércio e tudo mais, é muito preocupante mesmo. Mas a hora é de pegar esses dados, pegar essas perspectivas, principalmente, né, os governos, e começar a mudar essa realidade para que a gente possa, no ano que vem, nesse mesmo período, estar respirando aliviado, falando de recuperação, de aumento, né, de faturamento ainda maior. Exatamente. Um momento, eu diria que é de resiliência, né? E capacidade de inovação nesse momento. O setor de comércio é muito importante, justamente pelo mercado de trabalho também. O setor de serviços é fundamental para o mercado de trabalho pernambucano. Então, nesse momento, tem que ter resiliência e inovação, justamente por onde estão se lastreando os empresários. Ou seja, utilizar esse momento de Natal e ofertar, dar outras promoções de Natal, incentiva seus colaboradores para efetuar essas vendas com metas, premiações, utilizar essas redes sociais que é tão importante hoje para apresentar esses produtos e trazer o seu cliente novamente à loja. Esse tipo de inovação vai ser substancial para quem quer ter esse volume de vendas no final do ano mais incrementado, justamente para isso. Mas ainda assim, os segmentos promissores, como hipermercados e supermercados, vestuários, eles demonstram que tem um sinal de recuperação justamente por esses setores que estão mais demandados nesse fim de ano para impulsionar esse resultado. Mas essas estratégias são fundamentais para trazer novamente esse consumidor e aprimorar esse volume de vendas. Ontem a gente conversava aqui no Jornal da Cidade, Rafael, com uma estrategista de marcas, falando aí sobre a Black Friday, né? Que tem muita gente, muitos empreendedores, principalmente do setor de serviços, que acabam entrando na dança da Black Friday e ofertam serviços com desconto, sem um planejamento e tudo mais. E o mesmo acontece para os outros setores, né? Não só na Black Friday, mas para o fim de ano tem que ter um planejamento. Não adianta fazer as coisas em cima da hora, de última hora, sem, por exemplo, checar como está o caixa da empresa, as possibilidades, o estoque, para depois não estar se complicando, né, Rafael? Exatamente. A Black Friday é um momento muito importante para o comércio, principalmente o pernambucano, que tem uma forte demanda do setor semiduráveis. Então, perfumaria, vestuários, calçados, esses itens, eles geram um estoque mais diferenciados do que outros setores, por exemplo. Então, é muito importante analisar esse estoque antes de fazer essas ofertas, essas promoções. Então, há uma demanda incremental, sim, nesse momento, mas tem que ser realista. Hoje, o consumidor ele tem uma ferramenta muito importante para comprar, que são os históricos de preços do e-commerce. Então, fica muito nítido quando há uma promoção ou então um dobro pela metade. Então, esses itens, essas soluções de mercado, elas têm que estar na massa do sangue, né, do empresário, do empreendedor, para aproveitar o melhor possível esse momento. Então, analisar também como estão agindo seus concorrentes e utilizar fundamentalmente o e-commerce hoje, porque é onde os consumidores mais procuram, além do comércio tradicional, que é aquele comércio de rua, mas mais o e-commerce, onde eles estão procurando o histórico de preços daquele item, daquele produto, para realmente conseguir uma promoção boa, porque hoje essa ferramenta é nítida que quando há uma promoção real, eles conseguem aproveitar, e quando não, há uma subida generalizada dos preços, depois para uma queda, eles sabem exatamente esse momento que podem aproveitar ou não. Perfeito. Rafael, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente e torcer, né, para que as pessoas, os empreendedores, os empresários, peguem tudo que a gente falou aqui e coloquem na prática, né, para ter aí um dezembro bem melhor. Muito obrigada e até a próxima, tá, querido? Muito obrigado a todos do Jornal da Cidade. Fico à disposição. Perfeito. A gente conversou agora com Rafael Lima, que é economista da FEComércio